Olá, meu irmão e minha irmã, paz do Senhor, bem-vindo ao programa Palavras da Verdade. Hoje daremos sequência ao estudo do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando aqui, lição de número 10, lição que traz o tema A Expansão da Igreja. Esse assunto estará sendo tratado presencialmente em todas as classes da Escola Bíblica Dominical do Brasil, na data do dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Bem-vindo ao programa de hoje, vamos juntos crescer estudando a Palavra de Deus, estudando esse tema maravilhoso. O texto do tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, e nós encontramos os passos da igreja de Jerusalém, a história desta igreja, e estaremos estudando então o capítulo 8, do versículo 1 a 8, e o versículo 12 ao 15 do mesmo capítulo, do capítulo 8. Já o nosso texto áudio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A nossa verdade prática nos diz que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Quando nós olhamos para o contexto aqui da igreja de Jerusalém, nós percebemos que a igreja de Jerusalém está vivendo um momento em que a perseguição, em que a crise de perseguição, de oposição, não está se tornando uma tragédia para a igreja, pelo contrário, está tornando aquilo uma força para que o evangelho possa expandir para além das fronteiras, conforme Jesus havia determinado. Vamos ver no programa de hoje que Deus transforma adversidades em oportunidade, Deus transforma uma dor no cumprimento de uma missão, e quando nós olhamos para a história da igreja, essa dispersão vai transformar-se não em cacos, em estilhaços de uma igreja que se desfaz, pelo contrário, vai se transformar em multiplicação, pois o reino de Deus, a igreja de Cristo, vai se expandir e vai crescer até aos confins da terra, conforme Jesus havia dito. Meus amigos e irmãos, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, curtir e de compartilhar. Vamos então estudar sobre a expansão da igreja, lembrando que no programa passado nós estudamos sobre o primeiro mártir da igreja, estudamos sobre Estevão, ele que recebeu a oposição dos homens da sinagoga dos libertos, e a oposição deles fez com que Estevão fosse levado diante das autoridades, e ali foi decidida a morte de Estevão, e eles o apedrejaram fora da cidade. Lembrando que aquilo ali trouxe consequências, mas não de desânimo para a igreja, mas consequências de ampliação. Não foi uma situação que paralisou a igreja, mas fez com que aquilo ali deflagrasse um novo momento, uma nova etapa, um novo período que a igreja viveria. Conosco, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão Jair, tema de hoje, de fato, vamos analisar um novo tempo da igreja, tendo em vista que nós já estudamos sobre o nascimento da igreja, sobre as características que esta igreja apresentou de comunhão, de oração, de observância das doutrinas dos apóstolos, e tudo isso nós aprendemos já estudamos sobre como a igreja tratou dos seus problemas, e a lição passada foi, de fato, o ponto que faz a divisão para a nova etapa da igreja, e vai aqui trazer essa conexão com a expansão da igreja que nós vamos estudar. Um tema profundo e importante, irmão Jair, na história da igreja de Jerusalém. Bem-vindo mais uma vez, Paz do Senhor. O que nós podemos comentar sobre o tema de hoje, irmão Jair? Paz do Senhor, irmão Alex. Nossos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós temos dois momentos históricos para apresentar. Jesus, ele muda a história da humanidade. A sua morte, a sua ressurreição muda a história da humanidade. O martírio de Estevão, ele muda a história da igreja. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que a igreja vai se dispersar além dos muros de Jerusalém, exatamente devido a esta perseguição que vem sobre a igreja, sobre os crentes, sobre os cristãos, exatamente iniciando no dia em que Estevão foi martirizado. Nós estudamos na lição anterior, no capítulo de número 7, o martírio de Estevão, que ele foi apedrejado, que ele foi morto, e agora então vem a consequência desse evento histórico. A igreja vai ser dispersa, a igreja vai ser perseguida, e
Até então, no relato do livro de Atos, nós vimos que os apóstolos foram perseguidos, os apóstolos foram presos, eles sofreram perseguições. Agora, não somente os apóstolos, mas toda a igreja, todos os crentes, eles passam a ser perseguidos. Veremos nessa lição que Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos e também usa circunstâncias em nossa vida para nos guiar, para nos dirigir, para nos direcionar. E com a perseguição, a igreja, ela vai sair das cercanias dos muros de Jerusalém e ela vai permanecer mesmo em outros lugares. Ela permanece numa situação de união, de unidade, ela permanece firme, unida, organizada e levando a palavra para outras pessoas, para outras etnias, para outras nações, cumprindo o Evangelho de Jesus Cristo. Fique conosco, você é bem-vindo mais uma vez. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje a expansão da igreja, tema baseado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, onde aqui nós vamos ver o que se sucede após a morte de Estevão. A Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 8, e também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Nós vamos perceber então que Lucas aqui está registrando com muita precisão, com muitos detalhes, esse aspecto da perseguição e da dispersão da igreja. Agora, nós observamos que os crentes eles não fogem como derrotados, mas nós vamos entender aqui que eles são espalhados, irmão Jair. A perseguição não faz eles fugir como derrotados, como alguém que não tem o que fazer, mas eles estão sendo espalhados. Por quê? Por onde eles iam, eles anunciavam a palavra de Deus, anunciavam a Cristo, e eles iam por lugares que eles jamais teriam imaginado ir, muitas vezes, né? Então nós vamos aprender aqui, na lição de hoje, que a igreja ela não cresce no conforto, ela não cresce na ausência de oposição, mas ela cresce quando permanece fiel à vontade de Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo também quando tudo parece contrário. Quando ela, dentro desse cenário, ela se mantém fiel a Jesus, fiel à palavra, então ela vai fazer aquilo que é, de fato, a sua missão. Isso é o que nós vamos ver no tópico 1, irmão Jair, no tema do tópico 1, o título A Igreja Diante da Perseguição. Nós vamos ver esse panorama, então, que é onde a fé desta igreja permanece sólida e eles vão cumprir a missão mesmo sob ataques que estão enfrentando. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico 1 sobre a igreja diante da perseguição, irmão Jair? Nesse trecho bíblico que nós estamos estudando, que é no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8, inicialmente, nós vemos aqui 3 momentos destacados. Uma grande perseguição, um grande pranto e uma grande alegria, dito nesses textos. O irmão Alex já mencionou sobre a perseguição que veio após o martírio de Estevão e como Lucas registra que a partir dessa perseguição foram dispersos os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, a perseguição agora ela não é mais focada sobre os apóstolos, mas sim, ela vem como uma grande perseguição sobre toda a igreja, sobre todos os cristãos. E nós temos 2 momentos na história da igreja que se destacam. O início aqui dessa grande perseguição, depois no ano 303, com Diocleciano, que é o imperador romano, uma grande perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. Então, 2 eventos que dá para chamar, que são descritos um na Bíblia e outro na história, de grande perseguição. E o que nos chama a atenção é que essa grande perseguição, ela vem ocorrer num dia, ela começa no dia em que Estevão foi morto, no dia que Estevão foi apedrejado. E o que nos chama a atenção também é que todos foram dispersos pelas terras da Judéia, exceto os apóstolos. Porque os apóstolos permaneceram em Jerusalém.
De certa forma, nós vemos pelos relatos dos evangelhos que João, o apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha uma certa influência com o sumo sacerdote, ele era amigo daqueles que serviam ao sumo sacerdote. E com isso ele tinha uma certa proteção, por isso eles permaneceram em Jerusalém, permaneceram ali no início dessa grande perseguição. Então o que nós notamos de início é a intensidade dessa perseguição, que Lucas relata como uma grande perseguição que não vem mais somente sobre os apóstolos, mas agora sim sobre todos os crentes. E o que chama a atenção no relato é que, mesmo perseguida e dispersa, essa igreja ela não se desorganiza, essa igreja não se fragmenta, ela continua uma igreja forte, uma igreja unida que vai levar a palavra do Senhor. No versículo de número 2, nós vemos também descrito ali que, como consequência da morte ali de Estevão, alguns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Então, a palavra pranto aqui, ela vai trazer a ideia de luto, a ideia de choro. Eles levantaram, então, uma grande lamentação sobre essa morte trágica de Estevão. Mas mesmo assim, mesmo a igreja que pranteou Estevão, que chorou por ele e que teve lágrimas derramadas, o texto bíblico nos mostra que essa igreja ela não ficou desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Pelo contrário, essa igreja, ela continuou, ela não se calou, ela permaneceu, ela não impediu de se manter entusiasmada e para avançar no testemunho de Cristo. O que Atos 8 revela para nós, Atos 8:1, essa grande perseguição e essa consequente dispersão dos crentes pela Samaria e pela Judéia, nós vemos que Deus ele está no controle de tudo. Tudo tem um propósito e o propósito de Deus ele não vai ser esquecido, ele não vai ser deixado de se cumprir. O Espírito Santo ele guiou os crentes na venda das suas posses lá em Atos, no capítulo 4, e eles faziam isso voluntariamente e entregavam aos pés dos apóstolos. E aí, já mostrando, já Deus no controle, vendo que viria uma grande perseguição sobre os crentes, e o que foi demonstrado, que foi percebido, é que isso veio ocorrer agora em Atos 8:1, que vai realmente ocorrer uma grande perseguição. E o escritor aos Hebreus, ele vai colocar no capítulo de número 4, a partir do versículo 32, ele vai estar dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. E ele vai colocar que, no versículo 34, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então, o escritor aos Hebreus ele está relembrando exatamente esse episódio que ocorreu em Atos no capítulo 8, relembrando aos cristãos de que houve uma perseguição, que pessoas perderam as suas casas, que foram retirados de suas casas, eles não venderam naquele momento passado, e agora alguns estavam na prisão, perderam as suas propriedades, as propriedades foram arrancadas, eles foram roubados e com tudo isso, nós vemos que Deus está no controle. Deus permitiu a perseguição da igreja para que o evangelho prosseguisse, e o propósito de Deus estabelecido em Atos, no capítulo 1, versículo 8, de ir por todas as nações e pregar o evangelho, ele vem se cumprir aqui através dessa permissão de Deus. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre a expansão da igreja, a igreja de Jerusalém. Tópico 1, a igreja diante da perseguição, e observamos então que a dispersão que acontece diante dessa perseguição foi uma maneira da qual Deus utilizou-se para que esta igreja se multiplicasse, né? E quem olhava naquele cenário parecia ser uma igreja que agora estava derrotada, porque a Bíblia diz que os apóstolos eles ficaram em Jerusalém. E aí o aspecto de que eles ficaram em Jerusalém não é porque eles não tinham interesse ou identificação com a perseguição, mas porque era de fato um objetivo divino de que a liderança permanecesse ali, mantendo a doutrina, enfim, centralizando
naquele momento, as orientações para esta igreja que se formaria em outros lugares. Seria muito importante e Deus, na sua presciência, entende isso. Agora, o que nós vemos é que a perseguição faz a igreja, de fato, naquele momento, ser missionária, irmão Jair. Porque até então, eles se detinham a pregar nas sinagogas, como Estevão, a pregar no templo, como os apóstolos, de casa em casa. Mas agora eles vão se, de fato, tornar-se missionários, porque eles vão ultrapassar as fronteiras de Jerusalém e vão ir para outras regiões, como nós vamos tratar aqui no programa de hoje. Aquilo que o diabo queria fazer, que era destruir a igreja, na verdade, permitiu que Deus fizesse com que a sua igreja se espalhasse por todos os lugares, espalhando a palavra de Deus. Então, aquilo que muitas vezes para alguém pode ser a derrota do crente, na verdade é um processo de que Deus está muitas vezes trabalhando para algo maior. Então nós precisamos aqui aprender para aplicar na nossa vida que Deus sabe o melhor para a nossa vida, para que nós cumpramos o propósito e que Ele tem na nossa vida. O irmão Jair comentou a respeito do luto que acontece na igreja, tendo em vista de que alguns varões piedosos, conforme o versículo 2 do capítulo 8 de Atos, eles enterraram Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. O que mostra para nós de algo que foi esse grande pranto, do quão profundo foi o impacto, o lamento destes homens e desta igreja. Aliás, esse luto, esse choro, esse pranto indica que a igreja evidencia ali o aspecto da humanidade da igreja. A igreja não era uma instituição alienada das dores das pessoas, da história das pessoas, da tristeza das pessoas. Pelo contrário, mostra que essa comunidade, esta igreja, esse ajuntamento de pessoas que há em Jerusalém era de fato uma igreja humana. E com isso nós vamos observar que na nossa vida, muitas vezes as pessoas adentram as igrejas e elas querem, elas esperam que nunca mais vão sentir choro, dor, tristeza, chorar de forma profunda, a se lamentar a perda, a partida, ou o insucesso, a falta de alcançar um objetivo. Mas nós percebemos que não é assim. O que nós aprendemos é que na nossa caminhada com Cristo, todo o nosso sofrimento que nós vamos enfrentar na nossa vida, na nossa trajetória, irmão Jair, vai ser um sofrimento que terá o direcionamento divino. Não vai ser aquele sofrimento onde nós não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir, não sabemos a quem recorrer, ficamos sem chão. Pelo contrário, o sofrimento do cristão, ele tem o direcionamento pelo Espírito Santo que atua na nossa vida, que nos faz entender, que nos faz compreender e às vezes nos faz aceitar, porque há uma dificuldade muito grande em associar, os crentes associar a fé, o servir a um Deus que é poderoso, que é rico, que é glorioso, à ausência de alguma coisa. E com isso nós entendemos que a fé não elimina o aspecto do nosso sofrimento. Pelo contrário, nós vamos entender que chorar faz parte da nossa trajetória, porém, nós teremos a presença do Senhor na nossa vida, que não nos faz nos desesperar. O crente pode chorar, mas não pode se desesperar. Porque quando o crente se desespera, ele diz, eu não confio em Deus, eu não sei o que Deus está fazendo. Mas pelo contrário, o crente ele pode chorar, pode lamentar profundamente, mas ele não desespera, porque ele sabe que a mão de Deus trabalha nos dias bons, nos dias de conquistas, como também nos dias de grande sofrimento. Deus está presente. As pessoas tentam tirar Deus dos momentos de dificuldades, de problemas, e dizer, Deus não estava lá. E eles não sabem que se Deus não estivesse lá, pior teria sido o fim, pior teria sido o cenário. Deus estava presente, assim como esteve presente acompanhando a vida de Jó, quando este esteve na provação, quando esteve presente com o próprio Cristo, que esteve no deserto sendo tentado por Satanás durante aquele período. A Bíblia diz que no término do período os anjos chegaram, Marcos diz, chegaram os anjos e o serviram,
porque os céus estão acompanhando o sofrimento do justo. Por isso não podemos nos desesperar. E foi assim com a igreja de Jerusalém. Sofreu o luto, sofreu a dispersão, mas não se desesperou. E com isso nós entendemos, irmão Jair, que esta igreja é uma igreja que ela é resistente. Ela é uma igreja que resiste e que agora vai cumprir aquilo que Jesus havia determinado que eles deveriam fazer. Como diz Atos 1:8, que eles seriam testemunhas de Jesus. E agora nós vamos ver isso no tópico 2, irmão Jair, sobre a igreja que evangeliza. O que nós podemos comentar sobre a característica desta igreja que evangeliza, estudando o tópico 2 da nossa lição, irmão Jair? Em Atos 8, nós vemos que a igreja que evangeliza, ela vai ter essa evangelização centrada na palavra de Deus e em Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E de Atos 8, nós vamos retirar algumas verdades sobre o evangelismo. Primeira verdade que a gente extrai é que Deus usa circunstâncias, Deus nos surpreende. O irmão Alex falou que parecia uma derrota, a morte de Estevão, mas Deus fez algo muito maior. Ele dispersou, ele expandiu a sua igreja. Da mesma forma, Jesus Cristo, na cruz, parecia ser uma derrota para o mundo espiritual, para o mundo físico, para as testemunhas que estavam ali. Parecia que tudo tinha terminado, que Jesus tinha sido morto, mas a surpresa veio e Jesus, surpresa para o mundo, não para aqueles que estavam preparados na palavra, Jesus ressuscitou. Então, Deus, ele utiliza circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Deus utiliza circunstâncias também para nos guiar na nossa caminhada. Ele usa a sua palavra para nos guiar, ele usa o seu espírito para nos guiar. Mas aqui, em Atos 8, nós vemos que Deus utiliza circunstâncias para cumprir os seus propósitos e para guiar a sua igreja. Um segundo propósito que eu vejo aqui, uma segunda verdade que eu vejo aqui em Atos 8, é que cada crente, ela é uma testemunha de Cristo, cumprindo Atos 8:1 para ser testemunha em todos os lugares. Então, os que andavam dispersos, esses, quem é que andavam dispersos? A igreja que foi dispersa, os anônimos foram dispersos. Essa é uma segunda verdade que nós extraímos de Atos 8. Também, nós extraímos de Atos 8 que a semente ali é a palavra. A palavra de Deus é a semente que vai germinar. Em Atos 8:4, nós vamos ler: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Eles anunciavam a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela passa a ser, ela é a semente, que ao tempo certo, ela vai germinar, ela vai dar frutos, ela vai dar os seus frutos. Uma outra verdade que extraímos desse texto também é que um crente vai colher aonde outro já semeou. Nós vemos no capítulo 15 de 1 Coríntios que Jesus, ele aparece após a sua ressurreição a mais de 500 testemunhas. E essas 500 testemunhas, elas não permanecem em Jerusalém. Porque em Atos 2, de 500 que foram vistos, permaneceram ali 120 pessoas em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, essa diferença, eles se expandiram, eles já foram para os seus lugares, e com certeza foram para a Judéia e foram para a Samaria. E esses chegando lá, eles diziam: olha, Jesus ressuscitou, ele apareceu para nós, eles já foram testemunhas oculares, dizendo que Jesus ressuscitou. Mas Deus agora, na sua onisciência e também no controle de todas as coisas, ele levanta um homem agora chamado Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos lá em Atos 6. O primeiro a se destacar foi Estevão, que foi martirizado, e agora aparece Lucas destacando o ministério de Filipe, que Filipe é um dos dispersos, e agora ele vai para Samaria e ele vai anunciar a palavra de Deus. Só que agora com mais autoridade, revestido de poder, revestido do Espírito Santo, e ele vai anunciando sobre aonde já havia, de uma certa forma, possivelmente, provavelmente, pessoas que anunciaram que Jesus Cristo havia ressuscitado conforme as Escrituras. Então, uma verdade também que a gente traz aqui é que um colhe onde outros semearam já anteriormente. Nós vemos no versículo 5 que diz: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Então nós vemos a figura de Filipe, um importante evangelista, já o primeiro evangelista da igreja, que vai anunciar o evangelho fora de Jerusalém,
nós vemos que Estevão foi o primeiro que pregou fora dos muros do templo, fora das cercanias do templo. Agora, Filipe ele vai fora da cidade de Jerusalém, vai pregar em Samaria, e também depois ele é levado para a estrada de Gaza, e ele vai também anunciar o evangelho para uma única pessoa. E com isso, nós vemos aqui que Filipe pregava a Cristo. Em primeiro lugar, então, nós vemos que a evangelização era centrada na palavra, que a palavra é a semente, e agora nós vemos que o evangelismo ele é centralizado na pessoa de Jesus Cristo, porque era assim que Filipe fazia. Ele pregava a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz era que Cristo morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia para a salvação de todos aqueles que nele creem e que vêm se arrepender para o perdão dos pecados. E a pregação do evangelho que não tem a cruz, que não tem a mensagem da cruz como a base, ela é vazia. É uma mensagem que não vai transformar, que não vai mudar, que não vai trazer mudanças, que não vai acontecer nada. Mas a mensagem da cruz, que é centralizada na cruz, ela transforma a vida, ela traz cura, ela traz libertação. Então, nós vemos aqui o evangelismo centrado em Jesus Cristo, foi assim que Filipe fez. Uma outra questão é que Filipe anunciava a palavra, e os que ouviam, eles ouviam a palavra e viam sinais que por Filipe era feito. O espírito imundo saíam de muitos, muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia ali uma grande alegria naquela cidade, na cidade de Samaria. Então, nós vemos que um último, talvez aqui desse texto que a gente possa tirar, uma última verdade é que os sinais, eles ajudam, os sinais do Espírito Santo, a cura, a libertação, eles são sinais da atuação do Espírito Santo, eles vão ajudar as pessoas a entenderem e a aceitar o Evangelho. E indo um pouquinho mais além, nós vemos que uma outra verdade que a gente pode aplicar aqui no ministério de Filipe, em Atos 8, é que Deus se importa, sim, com uma grande multidão para se salvar, para ser salvo, porque Filipe vai para Samaria. O evangelho ele vai se expandir de tal forma que ele sai de Jerusalém, ele chega em Samaria, ele vai chegar em Antioquia da Síria, e a partir de Antioquia da Síria ele vai se dispersar além das cercanias do Oriente. Ele chega na Europa, na cidade de Filipos, ele chega na Macedônia, na Grécia e até mesmo em Roma. Como a expansão da igreja é um rio que nasce, que começa em Jerusalém, no livro de Atos, e vai até Roma. E essa verdade de que Deus se importa, sim, com multidões, mas no evangelismo nós vemos que Deus se importa também com uma só pessoa, como é o caso de Filipe, que ele desce e vai pregar o evangelho para o eunuco da rainha de Candace, e ele vai prega e mostra lá o evangelho que ele está lendo, que o eunuco está lendo lá em Isaías, no capítulo 53. Então, aí nós temos alguns princípios, então, da igreja que evangeliza. Ela vai ser uma igreja, vai ser o evangelismo centrado na palavra de Deus, o evangelismo que é centrado na pessoa de Jesus Cristo, na verdade da cruz. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje a expansão da igreja, uma visão que nós temos aqui do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vemos aqui, estamos vendo que a dispersão que acontece no capítulo 8, provocada então pela perseguição, ela não paralisa a igreja, mas, pelo contrário, faz com que a igreja tenha um caminho aberto para que o evangelho chegue a outras regiões. E aí nós vemos que uma das características desta evangelização da igreja de Jerusalém é uma evangelização que depende e está firmada na fidelidade à palavra de Deus e à centralidade em Jesus Cristo, independente de condições favoráveis ou desfavoráveis ou de alguma estratégia que pudesse haver. A gente percebe que essa dispersão e a proclamação do evangelho, a evangelização flui de forma muito natural, pelo menos é o que nós entendemos no texto. E a Bíblia vai dizendo aqui, no capítulo 8, mencionado pelo irmão Jair aqui, já exposto sobre a centralidade na palavra, Atos 8:4 diz que os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que coisa interessante. Quando Jesus disse para os seus discípulos, em Marcos 16:15,
ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há uma questão de tradução ali, que a expressão, a palavra ide, pode ser traduzida como indo. Então, poderia ser traduzido ali como indo por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E é exatamente isso que a igreja, nesse cenário, está fazendo. Eles iam por toda parte e nesse deslocamento, aonde eles iam, passando, chegando, eles anunciavam a palavra de Deus. E o interessante é que eles anunciavam a palavra porque eles não estavam tendo compromisso com qualquer tradição, com qualquer filosofia, mas eles estavam tendo um compromisso de anunciar a palavra de Deus, conforme o escritor aos Hebreus diz, que é viva e é eficaz. E a gente vê que, irmão Jair, que é através da pregação, a importância da pregação, a importância que a pregação tem de produzir resultados extraordinários e transformadores. É através da pregação que as pessoas têm nelas a fé gerada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, essa fé ela não é gerada pelo poder que exista no orador, no pregador, mas está no Espírito de Deus que age por meio da palavra. E isso é muito importante. E é isso que esta igreja carregava. Não carregava uma estratégia, não temos conhecimento de oradores, mas eram pessoas que eles tinham a palavra enraizada no coração, na alma. Eles não apenas tinham a ortodoxia, ou seja, o conhecimento, mas a ortopraxia, a prática, a vivência daquilo que eles receberam dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. E quando nós olhamos uma igreja que prega, irmão Jair, a palavra de Deus, vai fazer com que aquilo que eles estão anunciando, que é fiel, que é de acordo com a Escritura, não vai permitir de forma a gerar outros resultados que não sejam resultados de uma pureza baseada na fidelidade que eles anunciam. E nós olhamos quando o evangelista Lucas demonstra aqui que o poder da palavra estava alienado, independente das circunstâncias externas. Mas o poder da palavra estava relacionado com o poder e a ação do Espírito Santo, que era característica desta igreja. Nós vamos ver a igreja de Jerusalém. Já vimos e já estudamos. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Todas as pessoas que se convertiam, elas se convertiam ao ouvir a palavra, elas experimentavam milagres porque a mensagem que eles estavam recebendo e estavam pregando era uma mensagem transformadora, respaldada pelo poder de Deus que estava atuando na igreja. E aí, conforme o irmão Jair mencionou, surge também no cenário o diácono Filipe, que chega em Samaria e vai pregar a palavra. E a Bíblia diz que ele, irmão Jair, pregava a Cristo. Atos 8,5 diz, e pregava-lhes a Cristo. E aí nós vemos que a pregação, que é centrada em Cristo, ela transforma vidas. Bom, nós que estamos aqui hoje somos resultado de uma pregação cristocêntrica que anunciou os feitos de Jesus e nos libertou e nos transformou. Por quê? Porque uma pregação que anuncia Jesus não anuncia regras. Se você anunciar regras, você apenas vai moldar as pessoas em algo que pode ser quebrado. Mas aquilo que Cristo fez, irmão Jair, ninguém pode desfazer. Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Das regras as pessoas saem, das regras as pessoas elas são retiradas, expulsas. Mas daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz, ninguém pode tirar. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, pregar a Cristo nos oferece ao homem o perdão, libertação e vida eterna. Então, esse é o comprometimento que a igreja deve ter com a palavra e com a centralidade da mensagem a Cristo. Qualquer outra pregação que
não pregue a centralidade em Cristo e ao Evangelho, vai se tornar propagação de ideologia, de concepções humanas. E quando você vê Paulo em Atos, em 1 Coríntios, Atos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então nós vemos que qualquer evangelização que não siga esse método que a igreja utilizou de forma tão natural, pregação da palavra, anunciação de Cristo, e foque mais em estratégias humanas ou nas experiências que são transitórias, temporais, vai entrar e correr o risco de viver algo apenas passageiro, entusiástico, sem uma transformação duradoura. Não era isso com a igreja primitiva, mas cidades eram alvoroçadas, inclusive o próprio apóstolo Paulo, que posteriormente vai ser um pregador da palavra, quando ele chega numa cidade trazendo essas características de anunciar Cristo, de pregar a palavra, os homens vão dizer: chegaram aqui os homens que estão alvoroçando o mundo. E é isso que o evangelho faz. Transforma, alvoroça, conflita, mas também faz algo que vai saltar desta vida e culminar na vida eterna com Cristo. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Muito importante a sua participação. Irmão Jair, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela apresenta aqui um sucesso na sua missão, na expansão do reino de Cristo, do evangelho de Jesus Cristo. E isso já vimos que, independente das situações confortáveis ou independente também das circunstâncias de perseguição. Mas vamos ver que esta igreja é uma igreja que depende da obediência à palavra, proclamando a Cristo. Agora, o que acontece na propagação do evangelho não significa apenas que os missionários, os pregadores, precisam apenas ter coragem ou fidelidade, mas é preciso que haja uma atuação da igreja nesse sentido, irmão Jair. E no tópico 3º nós vamos ver sobre a igreja que dá suporte à evangelização. O que nós podemos comentar no tópico 3º, irmão Jair? Nesse tópico nós vamos mostrar que a igreja dispersa, ela não ficou à deriva, ela não ficou perdida. Ela teve sim uma base, ela permaneceu unida, permaneceu firme, permaneceu na direção. E ela, como organização, ela manteve um suporte em Jerusalém que orientava aqueles que estavam se destacando, como Filipe lá em Samaria. E com isso nós vamos ver no versículo de número 12 do capítulo 8 de Atos, que vai dizer assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então nós vamos ver que a igreja que evangeliza, a igreja que tem um suporte, ela vai também fazer um discipulado, ela vai trabalhar na doutrina dos apóstolos, porque nessa doutrina dos apóstolos fazia parte o ensino da iniciação cristã, como nós vemos aqui nesse versículo de número 12, em que aquelas pessoas ouviram Filipe pregando e creram no que Filipe disse, e na sequência eles foram ensinados sobre essa conversão e foram batizados em águas. Diz aqui o versículo falando que se batizavam tanto homens como mulheres. Isso aqui diz respeito ao batismo em águas, e nós vamos verificar no versículo de número 13 que também Simão, aparece um personagem aqui com o nome de Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, Simão ele é um praticante de artes mágicas ali na região de Samaria, e ele ficou ali atônito em ver essa manifestação de como Filipe pregava, e possivelmente Simão creu no evangelho, e possivelmente também ele foi batizado, porque ele está incluído nesse relato de que todos foram batizados, mas de uma certa forma Simão não entendeu a palavra de Deus como a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira mensagem, a mensagem de Deus. E no versículo 14 nós vamos ver que a igreja, ela dá suporte para os missionários, porque os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, eles ouvem de que Samaria estava recebendo a palavra de Deus,
e envia para lá o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E os quais, quando eles descem a Samaria, eles vão orar por aqueles crentes para que eles venham receber o Espírito Santo. Então, nós vemos que a igreja dá um suporte, ela envia para lá os líderes da igreja para orientar o trabalho, para ver como é que o trabalho está. Ela não abandona os missionários, os evangelistas. Essa igreja de Jerusalém, ela continua organizada, e ela continua organizada de tal forma que ela vai discipular, ela vai ensinar, ela vai batizar em águas, e ela também vai ensinar sobre o recebimento da capacitação do Espírito. E isso nós vemos também que no versículo 15, os quais, tendo descido, Pedro e João oraram e eles recebessem o Espírito Santo. E no versículo 17, nós vamos ver que como que Pedro e João fizeram isso? Eles impuseram suas mãos sobre os samaritanos e eles foram batizados no Espírito Santo, conforme aqui ocorreu em Atos 2. Inclusive com a evidência de falar em línguas, apesar de que o texto não venha falar isso, mas nós vemos que houve um impacto muito grande que o Simão, aquele que se converteu, aquele que se batizou, mas que não entendeu o evangelho, que ele é oriundo de artes mágicas, ele vê que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado àquelas pessoas o Espírito Santo. E o que Simão fez? Ofereceu dinheiro para os apóstolos para ter aquele poder. Então, nós vemos que Simão, ele quis comprar o poder e foi aqui repreendido. Pedro, os apóstolos vão repreender, Pedro vai dizer: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro repreende ali Simão, e não só isso ele repreende, mas ele chama o arrependimento. Ele diz para Simão para se arrepender no versículo de número 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que venha ser perdoado o pensamento do teu coração. Então, repreendeu, mostrou a palavra verdadeira, mas mostrou um caminho para o arrependimento. O que não vem ocorrer com Simão, porque segundo a história, os estudiosos mais adiante vão chamar Simão de pai das heresias. E nasce aqui uma heresia chamada simonia, que é crer, que é querer possuir o Espírito Santo de uma maneira indigna, de uma maneira que vem imitar o Espírito Santo. E aí nós vemos tantas religiões fazendo isso, tanto seguindo essa heresia da simonia. E também a história conta como foi o desfecho final de Simão. Como é que Simão faz? Ele faz uma exibição final, e essa exibição final é um fracasso. Ele era praticante de artes mágicas, então ele volta para essa atitude, ele não se converte verdadeiramente, ele volta para esse tipo de atitude, e ele então planeja e organiza uma exibição final. O que ele faz? Ele se faz enterrar vivo. E prometendo que em 3 dias ele iria reaparecer. O que não conseguiu, o que não ocorreu, então foi assim o final de Simão. Mas nós vemos aqui que a igreja que ela evangeliza, ela dá suporte, ela vai discipular, e nós vemos que a igreja de Jerusalém, a igreja inicial, a igreja primitiva, o discipulado só se encerrava com o recebimento do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, como nós vemos aqui, indiretamente demonstrado por alguma coisa aconteceu, e essa alguma coisa foi semelhante lá em Atos 2, em que falavam em novas línguas, que impactou Simão, vendo essa manifestação de poder, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João vão impor as mãos sobre ali as pessoas que se converteram ali em Samaria. E com isso, então, nós vemos que o discipulado, o trabalho da igreja, ele não se encerra, ele permanece, ele continua agindo, porque ela dá suporte ao evangelismo, ela dá o discipulado, e o discipulado inicial, eles termina com o batismo no Espírito Santo. Mas a igreja continua a sua missão, ensinando continuamente a palavra de Deus, conforme nós estamos estudando hoje a palavra do Senhor continuamente, e sempre sendo renovados no Espírito Santo, como em Atos, no capítulo de número 4. É um trabalho contínuo, é um trabalho constante que precisa ser aprimorado, que precisa ser continuado até a vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar realizando essa tarefa para a glória de Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando o tópico 3º, a igreja que dá suporte à evangelização. Nós vemos aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos que esta
a obra de Deus ela não é feita isoladamente, mas ela é feita de forma coletiva, porque a igreja ela é um corpo. Então, envolve tanto o envio como o acompanhamento e também a capacitação. Isso é a função da igreja, e a gente vê isso aqui em Atos capítulo 8, quando a gente vê a igreja descendo através dos apóstolos para Samaria. Observamos ali que a igreja de Jerusalém não ficou isolada, os que ficaram em Jerusalém não se isolaram daquilo que estava acontecendo nas demais comunidades que haviam se formado. A igreja primitiva, ela entendeu de forma muito clara que levar a palavra de Deus, evangelizar, precisa ter sustentação. Evangelistas, missionários, aqueles que anunciam a palavra de Deus, trabalham melhor, produzem mais quando recebem respaldo, tanto espiritual como também financeiro, apoio, suporte. E nós poderíamos elencar alguns suportes que a igreja pode dar aos que se propõem a anunciar a palavra de Deus. Uma delas é a oração, onde a igreja se propõe a orar e ora para que haja o mover do Espírito Santo, para que haja confirmação no coração daqueles que recebem o evangelho da fé e que haja ali uma grande obra espiritual. Acompanhamento também pastoral, no sentido de apoio, de aconselhamento e também de sustento financeiro. Envio de líderes de tempo em tempo para orientar, para impor as mãos, para trazer orientações específicas em determinados momentos é muito importante. O missionário, ele não é apenas um instrumento, mas ele faz parte do corpo, e o corpo é sustentado por vários membros. Então, quando nós olhamos o sucesso que acontece na propagação do evangelho, acontece mediante o apoio, o suporte que a igreja dá para aqueles que estão na linha de frente. Evangelizar não é apenas anunciar o evangelho, mas também é consolidar a fé daqueles que recebem a fé. E nós vemos isso através de uma igreja que discipula, porque a Bíblia diz aqui que em Atos 8,15 oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E aí nós vemos que uma das características do discipulado é levar aqueles receptores da palavra de Deus a uma conversão verdadeira, para que eles aceitem a palavra de Deus, batizar em águas e também que eles possam ser cheios do Espírito Santo. A igreja hoje precisa ter um programa que esteja enraizado na filosofia, digamos assim, das igrejas locais, o discipulado. Acompanhar os novos crentes. As pessoas não podem aceitar Cristo, passar por aquele período preparatório do batismo e posteriormente batizar-se e ficar incluídas no rol de membros de uma igreja, sem que haja um acompanhamento de fato guiando na instrução da palavra, na oração, garantindo que a fé daquele crente não seja uma fé superficial, mas que seja uma fé firmada, de fato, consolidada, sólida na palavra do Senhor. Isso é muito importante. A igreja demonstrava isso, era uma igreja que apoiava através dos apóstolos. Eles davam sustentação. E com isso, eles vão para o campo e lá eles vão orar para que os irmãos recebam o Espírito Santo. E aqui nós vemos uma coisa muito clara, que a evangelização e discipulado precisam ter uma experiência com o Espírito Santo, irmão Jair. Muitas vezes as pessoas ouvem falar do Espírito Santo, conhecem a realidade, existe o Espírito Santo, mas elas nunca tiveram uma experiência de um profundo relacionamento com o Espírito Santo, de uma transformação profunda, de uma plenitude do Espírito Santo, confirmando assim, de fato, uma conversão genuína e verdadeira e também, ao mesmo tempo, uma capacitação para servir na obra de Deus. O crente ele precisa ter essa plenitude, uma conversão, abandono dos pecados, das velhas práticas, uma nova vida, mas também a plenitude, ser cheio do Espírito Santo, onde ele não é guiado mais pelas suas vontades, mas é guiado pelo Espírito e, ao mesmo tempo, também tenha o poder do Espírito Santo agindo na sua vida, através de uma vida discipulada que leva ele a viver as ordenanças bíblicas, a oração, a prática da leitura e estudo da palavra de Deus, a prática do jejum, da consagração e
da fidelidade ao Senhor. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre a expansão da igreja. Um assunto maravilhoso, irmão Jair, mostrando aí a realidade da expansão da igreja, que já vimos no último tópico aqui, que não é algo isolado, depende da coragem dos missionários, da fidelidade à palavra de Deus, da centralidade em Jesus, mas também do apoio da igreja. Essa igreja cresceu porque teve todo esse cenário envolvido. O que nós podemos concluir, irmão Jair, sobre o assunto que estudamos hoje, um assunto maravilhoso? Então, concluindo nossa lição, nosso estudo de hoje, nós vemos nesse trecho de Atos 8, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver que houve uma grande perseguição e com isso a dispersão. Nós vemos que houve também um grande pranto, um grande choro, um grande lamento pela morte de Estevão. E também nós vemos que houve uma grande alegria porque o evangelho chegava na vida das pessoas e mudava a vida. E com isso, nós verificamos aqui que a perseguição, ela realmente traz lamento, ela traz choro. Enquanto em Jerusalém houve choro, houve pranto, em Samaria começou a haver alegria. E isso nós vemos a realidade da palavra de Deus sendo manifestada. No Salmo de número 30, versículo 5, vai nos trazer essa verdade. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa grande perseguição inicial para a igreja, ela não perdura para sempre. Essa perseguição na igreja primitiva, como está descrito no livro de Atos, um dia ela teve o fim. Um dia ela terminou essa perseguição a todos os crentes. Depois irão ocorrer perseguições pontuais, em cidades pontuais, por grupos pontuais, como nós vamos ver nas viagens de Paulo. Mas para toda a igreja, ela vai se encerrar. Nós vemos que a alegria, ela chega, está descrito no capítulo de número 9, versículo de número 31, aonde vai descrever todo o restante do capítulo 8 e o capítulo 9 sobre o apóstolo Paulo, que ali é chamado de Saulo, que Saulo assolava as igrejas do Senhor, que Saulo entrava nas casas, levava preso, ele retirava homens, mulheres, ele era o líder de uma grande perseguição. Esse Saulo que se alegrou, que estava junto ali e consentiu na morte de Estevão, esse Saulo, ele vai ser um agente de transformação, mas no capítulo 9 ele é transformado e aí a perseguição ela da igreja vai se encerrar, como está no versículo de número 10, versículo 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz. Tinham paz. Onde tem paz, não vai haver perseguição, e elas eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, essa fase da perseguição da igreja primitiva, ela se encerra ainda no livro de Atos. Depois, a igreja como um todo, ela vai ser perseguida lá no ano 303, já pelo Império Romano, e todo o Império Romano, todos os cristãos são perseguidos por Diocleciano, mas aqui no livro de Atos se encerra. Nós vemos o Salmo 30 mostrando. Houve perseguição, houve choro, mas a alegria veio, e a paz veio para a igreja em Samaria, na Judéia e na Galiléia. Todas as igrejas tinham paz. E isso nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria virá com certeza. Você está no programa Palavras da Verdade, então no capítulo 8 estudamos que a igreja, ela mesmo assim, diante de perseguições, ela cresce, porque a perseguição não gera nela desespero. Ela cresce porque a mensagem está centrada na palavra, está centrada em Cristo, e quando há sustentação da igreja, de líderes, para que aqueles que estão na linha de frente, anunciando a palavra, tenham todo o suporte. E nós, hoje, somos convidados a não desistir e nos desesperar diante das adversidades, mas permitir que o Senhor transforme isso em um caminho para que nós vivamos e cumpramos a nossa missão, o nosso propósito que o Senhor já tem para a nossa vida. Nós temos que entender que a igreja não apenas prega, mas discipula e também conduz os crentes a viver uma vida de plenitude do Espírito Santo. E que nós possamos também, como igreja, nesse tempo, cumprirmos essa missão. A igreja que opera desta maneira, ela não apenas sobrevive, mas ela vai fazer com que o reino de Deus se expanda
e gere crescimento em todos os lugares de forma sobrenatural, conforme aconteceu com a igreja nesse período e também de forma duradoura. Isso é a verdade, pois aqui estamos, nesse presente século, sendo frutos de homens e de mulheres que lá, diante de um cenário de adversidade, venceram e levaram o evangelho do Senhor distante. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, graça e prosperidade sobre você. Nos vemos no próximo programa, estudando sobre o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Vamos estudar esse episódio maravilhoso de Pedro na casa de Cornélio. Deus abençoe você. Até lá, na paz do Senhor.